Bom dia, nono ano. Aqui é o professor Éder e hoje iniciaremos a nossa primeira aula da apostila de Geografia. Nosso capítulo 1, chamado Geopolítica da Guerra Fria, a Nova Ordem Multipolar, como vocês observam aí na tela, né, e juntamente com a apostila de vocês. Então eu peço que vocês fiquem com a apostila acompanhando. Se quiserem grifar alguma informação importante aí, grifem, porque é interessante na hora de estudar, na hora de responder as questões, na hora de se organizar para fazer uma prova. Então, vamos iniciar aqui. Vocês já do nono ano já conhecem o material, né? Já aqui do universitário, vocês trabalharam no sexto e no sétimo ano com esse material. O ano passado, né, o oitavo ano, a gente que iniciou também, mas infelizmente veio a pandemia. E agora no nono a gente retorna com esse mesmo material aí apostilado, né? Então, nesse capítulo 1, como todo capítulo, sempre começa com o aquecendo e pensando nisso. O aquecendo ele vai trazer algumas questões, algumas interrogações aí que vão ser sanadas, né? Que vão ser respondidas durante o desenvolvimento do capítulo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar nesse capítulo 1, a geopolítica no mundo, né? Entender o que é esse termo geopolítica, entender como os conflitos, principalmente os conflitos do século XX, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Como esses conflitos entre os países interferem até hoje nessa nova ordem mundial, né? Interferem no poder dos países, nas questões econômicas, nas questões políticas, de tão importante que foram esses conflitos e moldaram as relações internacionais no mundo, né? Então, um tema bem interessante a ser trabalhado no nono ano, que conversa bastante também com a história. Não tem como a gente falar dos conflitos, falar de mundo bipolar, de mundo multipolar, sem falar um pouco das guerras. Então, para quem gosta do tema, ele é bem interessante fazer pesquisa, fazer estudos e tal. Então, e o capítulo vai trazer justamente isso para a gente. Então, vamos ler o aquecendo aqui para a gente se inteirar do assunto. Você já ouviu falar em geopolítica, em relações internacionais? As relações políticas entre os países são importantes no mundo globalizado? Os interesses econômicos influenciam na política mundial? Você já pensou no significado de termos como território, nação, povo, país, estado? Esses conceitos são sinônimos ou são conceitos diferentes? O que são movimentos separatistas? Como era a ordem mundial da Guerra Fria, de 1945 a 1991? Quais são as características da nova ordem mundial na atualidade? Os Estados Unidos estão em decadência? Qual é o poder da China na economia política global? Qual a importância do BRICS? Então, no vocês percebem que nesse primeiro aquecendo ele traz vários questionamentos para vocês que vão ser respondidos no decorrer do capítulo, né? Então, esse capítulo vai falar basicamente da relação política entre as nações, entre os países, que é o termo cunhado aí como geopolítica, né? Então, a geopolítica ela vai ser muito importante na definição econômica, na, na definição da soberania dos países, né? Então, porque tem países que têm menor soberania, né? Sofrem golpes, sofrem intervenções, ocupações, né? Então, a gente vai procurar entender isso, procurar entender o papel da China hoje em dia como uma das maiores potências do mundo também. Há alguns autores que dizem que a China vai passar os Estados Unidos no decorrer aí do século XXI. Então a gente vai procurar fazer a compreensão de todo esse processo dos países no mundo hoje. Mas para a gente entender o processo dos países no mundo hoje, a gente precisa voltar um pouco para trás aí e compreender o processo das guerras, dos conflitos entre essas mesmas nações. Ok? Então aqui tem, para ilustrar, tem um desfile militar da China aqui, que hoje tem as maiores forças armadas do mundo, né? São muitos integrantes do exército, da força aérea, da marinha, né? A China se coloca aí como uma potência militar gigantesca no mundo, juntamente com os Estados Unidos, com França, com Rússia. Okay?
Pensando nisso, neste capítulo, vamos desvendar o significado dos conceitos geopolíticos e refletir sobre a velha e nova ordem internacional, da bipolaridade até a multipolaridade contemporânea, né? Então, para vocês terem uma ideia básica aí dessa questão de multipolaridade, bipolaridade, quando eu estou falando de bipolaridade, dois polos, né? Então, falando de dois países, por exemplo, dentro da geografia, estou falando de dois países que, no caso, dominavam o mundo. No caso, quando eu falo de bipolaridade, eu estou falando do período da Guerra Fria, entre Estados Unidos e entre União Soviética. Aí, quando eu falo multipolaridade, eu estou falando de vários polos, né? Por exemplo, hoje no mundo, pode-se dizer que é um mundo multipolar, né? Porque tem o papel dos Estados Unidos, da Rússia, da União Europeia, da China. Não tem uma potência ou duas que dominam o mundo, assim, militarmente, economicamente. Então, o mundo é multipolar. Então, sempre quando eu falo eu uso esses termos, eu sempre estou falando entre os países mais poderosos aí na atualidade, né? Porque isso muda, pessoal. Isso aí é uma questão. Quem estuda história sabe que sempre terão algumas nações, alguns países que vão, de alguma forma, dominar a economia, dominar a política mundial. Né? Foi assim desde o Império Romano, a Inglaterra foi uma potência econômica e política muito forte no mundo, principalmente nos séculos 17, 18, 19. Depois da Primeira Guerra, teve um período ainda meio turbulento. Fim da Segunda Guerra, se destaca a União Soviética e Estados Unidos. Depois, a dissolução da União Soviética e Estados Unidos ficam meio, entre aspas, assim, sozinhos no domínio mundial nos anos 90. E hoje em dia, a gente tem o papel da China, fazendo esse contraponto com os Estados Unidos. Então, esse processo é muito dinâmico durante a história, né, de países poderosos que têm uma influência mundial. Bom, então é justamente isso que a gente vai trabalhar também durante esse capítulo. Né? Aqui tem, na página 4, tem o mapa mundi, aí do nosso planeta, aí, um mapa mundi político, né? Todos os países aí, ok? E vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje vai ser basicamente a página 5 e 6, né? Vamos falar dessa ordem bipolar que foi bastante influente durante esses anos aqui, de 1945 até 1991, certo? Então, nossa aula vai ser sobre isso hoje. Eu estou dividindo a apostila, assim, por páginas, para a gente fazer as atividades, para a gente fazer as leituras, explicar para vocês, e depois a gente prosseguir com os outros temas. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa ordem bipolar hoje. Vocês vão fazer essas três questões aqui, vão responder em casa, e daí na próxima semana a gente dá continuidade na apostila, ok? Então vamos lá, ordem bipolar, 1945, 1991. O que é a geopolítica? O texto começa dando a definição de geopolítica e podem grifar que isso é importante. Geopolítica é a parte da geografia que estuda os diversos territórios e as relações de poder entre os países. Os países apresentam diferentes níveis de desenvolvimento social, político, econômico e militar. De modo geral, os países com maior desenvolvimento econômico e poderio militar apresentam posição de maior destaque em relação às demais nações. Então, grifem esse parágrafo aí, né? Utilizem a apostila, podem anotar ao lado quem prefere, né? A apostila é de vocês, então podem utilizá-la da melhor forma. Então, a geopolítica, pessoal, ela vai tratar justamente dessa relação de poder entre as nações, entre os países. Existem países, por exemplo, como os Estados Unidos e a China, que têm um poderio militar e econômico muito forte. Existem países, como os países europeus do Ocidente, que têm um desenvolvimento social muito grande, mas não tem um poderio militar tão grande se comparando com os Estados Unidos e China. Né? Então, sempre, quando eu falo de geopolítica, eu estou falando da relação entre os países. Se o Brasil vende soja para a Europa, ele também depende da geopolítica para firmar os contratos com os países,
para vender o produto agrícola, né? Quando os Estados Unidos fornecem algum tipo de tecnologia para outros países que não detêm essa tecnologia, também é uma relação geopolítica. Tudo que é relacionado aos países, né, essa relação entre os países, tanto uma relação econômica quanto a relação política, eu estou falando justamente desse termo geopolítica. Então a gente vai ouvir bastante esse questionamento sobre a geopolítica aí durante a apostila. Então, a distribuição de poder no mundo, no decorrer da história, muda, né? Como eu disse para vocês, lá na antiguidade, lá o Império Romano chegou a ser a principal potência mundial. Depois, no século XIX, o Reino Unido, né? Inglaterra, principalmente, dentro do Reino Unido, que ela iniciou a Revolução Industrial, foi o país mais influente. Então, pare e pensa no seguinte: o mundo era totalmente agrícola e manufatura, só coisa bem simples. Aí, o Reino Unido começa com a sua Revolução Industrial, construindo as primeiras indústrias, o motor a vapor, né? Então, isso revolucionou o mundo. E, consequentemente, a Inglaterra, que detinha essa tecnologia, e foi a precursora que iniciou a Revolução Industrial, ela teve muito poder econômico e político, e foi um país influente. Aí, a partir de meados do século XX, o mundo foi polarizado por duas grandes potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Na atualidade, o país mais poderoso do mundo são os Estados Unidos. Porém, pode-se observar o crescimento de outras nações como China. Eu até afirmo que hoje China e Estados Unidos estão na mesma potência aí, tanto militar quanto econômica, né? Então, essa questão do poder no mundo, como é dito aí, ela vai mudando, ela vai se alterando, né? Daqui 2 séculos, pode ser que Estados Unidos e China já não sejam mais, seja um outro país. Isso aí depende muito de questão histórica, de questão atual, de questões de conhecimento tecnológico, né? Isso aí vai modificando no decorrer do processo histórico. Por isso que é sempre importante estudar a geografia, mas com o olho na história também. A gente não consegue falar de geopolítica sem entender as relações políticas lá de trás, né, para a gente compreender as relações políticas de hoje. Então, a história e a geografia caminham sempre juntas nessa compreensão aí da geopolítica. No século XX, a geopolítica mundial foi bastante influenciada pela Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Nesse conflito, os países com maior poder econômico e militar organizaram-se em dois grupos rivais. Então, Segunda Guerra, dois grupos rivais aí, que eram as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, que saíram derrotadas, contra as potências aliadas, né, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, que foram vitoriosas do conflito. O conflito foi encerrado em 1945, quando os Estados Unidos fizeram o responsável bombardeio atômico sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. É claro que é impossível a gente resumir o que foi a Segunda Guerra em um parágrafo aí do texto, né? Foi um conflito muito mais amplo. Teve a questão da ascensão do nazifascismo, né? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, várias e várias batalhas, né? Teve o papel até do Brasil durante a Segunda Guerra, com os pracinhas, sendo aliados dos aliados, né? E teve um importante conflito lá dentro da Itália, né? Então, pesquisem os pracinhas brasileiros, se vocês tiverem interesse, o papel dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra, pessoal, claro que ela fica mais com história, mas é importante a gente ter um conhecimento básico para a gente entender como se tornou a relação entre os países depois do fim da Segunda Guerra, que procedeu da seguinte forma, né? A guerra, depois do fim da guerra, despontaram duas grandes potências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, porque fizeram esse ataque, né, contra Hiroshima e Nagasaki. O Japão tinha feito um ataque, tinha atacado a base de Pearl Harbor, né, no Havaí, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, para contra-atacar, jogou a bomba atômica em duas cidades, em Hiroshima e Nagasaki. É claro que o ataque militar americano ele foi muito, a correlação de força foi muito desigual,
porque o Japão atacou uma base militar. Os Estados Unidos atacou civis, né? Morreram muitos civis, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, crianças, idosos, mulheres. E então foi uma correlação de força muito, muito grande, muito diferente. Consequentemente, os Estados Unidos despontaram como vitoriosos dessa batalha, porque não tinha como encarar eles de igual para igual, principalmente o Japão. E a União Soviética teve o papel de derrotar o exército nazista, né? De invadir Berlim e começar e derrotar o nazismo, o acuar Hitler, até que ele acabou cometendo suicídio no seu bunker em Berlim. Né? O exército nazista tentou invadir a Rússia, não conseguiu, teve muitas perdas, não entenderam essa questão geográfica aí do clima na Rússia, do inverno bastante rigoroso, morreu vários e vários soldados, né? E a Alemanha se viu acuada, Hitler se viu acuado em todo esse contexto. Então, do fim da Segunda Guerra, se destacam duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. E essas duas superpotências, elas começaram o quê? A disputar o poder no mundo. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava sendo reconstruída, né, o Japão também lá na Ásia, e Estados Unidos e a União Soviética eram as duas principais potências no mundo. Por isso que o texto ele destaca o ano de 1945 até 1991, que foi o período histórico que perdurou essa disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. E foi chamado de Guerra Fria porque não teve um conflito direto entre essas duas potências. Porque se tivesse, eles teriam o poder de acabar com o mundo todo. Então não era interessante ter um conflito direto. Eles disputavam influência, o que é chamado dentro das relações internacionais de hard power ou soft power. Hard power, né, é quando há uma disputa de poder mesmo, uma guerra mesmo, um conflito entre um conflito militar, um conflito civil, né? E soft power é quando tem essa influência dos governos, essa influência das relações internacionais, né? Uma influência que não tem um conflito direto. Então, Estados Unidos e União Soviética disputavam esse poder durante todo esse período aí de 1945 e 1991. E as duas, uma das principais características entre essas duas potências é que elas tinham diferentes sistemas econômicos, diferentes modos de produção. Os Estados Unidos eram uma economia capitalista e a União Soviética era uma economia socialista. Né? Então, como que é a sociedade no capitalismo? A sociedade dividida em classes sociais. Né? As duas principais são a classe trabalhadora e a burguesia, que é o empresário, o empresariado, os donos do meio de produção, dono de comércio, bancos, grandes fazendas e tal. Então, no capitalismo, a sociedade é dividida em classes. No socialismo, a sociedade vai ser um pouco mais igualitária, né? Ela é mais equilibrada e não tem divisão de classe. Né? Embora tenha lá os altos funcionários do governo tal, mas não tem uma divisão tão clara de classe assim dentro do socialismo. A economia no capitalismo vai ser uma economia comandada pelas empresas particulares, uma economia que a gente chama de economia de mercado. Enquanto no socialismo vai ser uma economia mais planificada e centralizada, com predomínio das empresas públicas ou estatais. Então, quem comanda a economia no socialismo é o governo, e quem comanda a economia no capitalismo são as empresas. A questão da propriedade no capitalismo vai ser valorizada pela propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, os ricos têm a capacidade produtiva, detêm os meios de produção. E no socialismo é a propriedade coletiva dos meios de produção, né? Na teoria de todos, mas na prática a propriedade é do governo, né? Então essas são as principais diferenças entre essas duas superpotências, tanto o capitalismo quanto o socialismo. Os dois sistemas econômicos vão ter os seus prós e contras aí, né? Questão da liberdade, questão da desigualdade, né? E eles levaram essa questão econômica, essa questão do modo de produção, para a influência dos outros países, né? Então, os Estados Unidos tinham uma influência bastante grande na Europa Ocidental.
né, depois do fim da Segunda Guerra. No Japão, que apesar de ter dos Estados Unidos ter bombardeado o Japão depois vira um aliado dos Estados Unidos. Enquanto a União Soviética, ela vai ter influência no leste europeu, é, na Coreia do Norte, em Cuba, né, na China. E então eles de alguma forma dividiram o mapa mundi, por isso que tem o mapa mundi na página anterior. De alguma forma dividiram o mapa mundi entre aliados dos Estados Unidos e aliados da União Soviética, né? Então era a ordem vigente naquele período. É claro que depois a União Soviética se dissolve, né, em 1991, ela deixa de existir. Os países que faziam parte da União Soviética, né, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Bielorrússia, Ucrânia, eles se tornam independentes, né, e os Estados Unidos começam a ordem unipolar, onde eles, durante alguns anos, se tornam a grande potência do mundo, única. Né? Claro que eu vou falar um pouco disso no decorrer aí das próximas aulas, mas hoje eu quero mais que vocês foquem nessa questão da geopolítica, né, e na questão da ordem multipolar, né, na ordem multipolar e bipolar. Depois, mais para frente, nos próximas aulas, próximos textos aí, daí eu falo um pouco mais do o que foi a União Soviética, como que ela nasceu, como que ela se dissolveu, o porquê disso, tá? Porque vai ter na apostila aí. Então vamos por partes para não ficar uma aula muito densa e muito pesada, ok? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui e eu vou deixar, deixa eu ver aqui, são 3 questões para vocês responderem aí na apostila, né? Se ficar alguma dúvida, entre em contato no WhatsApp, mandem mensagens. Mandem mensagens se não tiver no grupo, manda mensagem inbox aí que eu respondo também. Abro o grupo toda quinta-feira, ok? É o seguinte, primeira questão, vocês vão responder o que é geopolítica. Tranquilo, falei bastante aí do termo. Questão 2, cite 2 características do capitalismo, também tranquilo, tá aí no gráfico. E 3, mencione 2 características do socialismo, também tem aí na tabelinha aí, ok? Próxima aula a gente continua falando dessa disputa aí entre os aliados dos Estados Unidos e aliados da União Soviética, né? E a aula de hoje a gente encerra por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. A apostila é bem legal, assim, ela nesse primeiro momento tem bastante coisa interessante, então vamos falar por partes aí para a gente não se perder, ok? Ficamos por aqui, né? O nono ano é isso e até a próxima.